Olá, bem, meu nome é Cláudia Comaru e Raquel Saad, estamos aqui como psicólogas e membros do Comitê de Espiritualidade da ABM Luto. A ABM Luto, Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto, tem a missão de desenvolver e divulgar o conhecimento sobre perdas e luto no nosso país. E dentro da Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto, nós temos o Comitê de Espiritualidade que nós integramos, que nós temos como objetivo investigar a espiritualidade, entendendo-a como uma dimensão humana, entendendo-a como uma conexão com o sagrado, que pode se dar por meio da experiência religiosa, que também trabalha a questão do fortalecimento de valores. Por meio dessa compreensão, a gente formulou o projeto Religião, Espiritualidade e Luto, em que nós estamos entrevistando líderes religiosos de religiões praticadas no nosso país. E hoje nós estamos com a presença do Tiago Aguiar, presidente da Federação Espírita Amazonense. Muito obrigada, Tiago, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Olá, é um prazer estar aqui, é um prazer aceitar esse convite, depois de muitas tentativas, não tão bem sucedidas assim, mas nós conseguimos, então é um prazer poder compartilhar um pouquinho do que o Espiritismo tem a dizer e conhecer também essa associação, que para mim é de suma importância. Obrigada, Tiago. Bem, vamos começar então com a primeira pergunta, né, desse nosso processo de entrevista, de investigação, né? Como que é a morte? O que é a morte para a sua religião, para o Espiritismo? O Espiritismo, ele está assentado na compreensão da vida após a morte, por se tratar de uma doutrina espiritualista. Então, nós consideramos que exista algo após a morte. E esse algo é a sobrevivência do espírito. Nós entendemos que nós somos espíritos em experiências corpóreas, em experiências físicas, e não o contrário. Então, esta não é a nossa casa, é uma casa temporária, uma casa que nos abriga para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós ganharmos consciência. Então, nós entendemos que a morte é um fim de um ciclo, é um fim de uma experiência humana, onde precisa ter havido uma boa soma de aprendizados e de crescimento, especialmente o moral, mas também o crescimento intelectual. E aí então nós retornamos para a nossa verdadeira casa, para o nosso verdadeiro lar, que seria o mundo espiritual, né? Então, quando nós nascemos, simbolicamente morremos para esse mundo espiritual. Então, a morte é uma face da vida, uma face do nascimento. Nascemos para o mundo das formas e morremos para o mundo espiritual. Então, quando morremos na Terra, renascemos no mundo espiritual, voltamos para casa, né? Voltamos para os nossos. Então, essa é a compreensão da morte pelo Espiritismo, né? Que o Espiritismo nos ensina. Sim. E dentro dessa concepção de morte, Tiago, quais os rituais fúnebres, né? Existem rituais fúnebres no Espiritismo, né? Como o que você puder mencionar, obviamente, né? Então, como é que a gente pode conhecer, né, esses rituais fúnebres? Quais seriam eles? Uhum. Não, no Espiritismo nós não temos rituais fúnebres. Na verdade, nós não temos rituais, né? Nós buscamos, eu acho que a simplicidade é a base da nossa prática, né? Então, nós sempre começamos e terminamos as nossas atividades na casa espírita com uma prece, e é basicamente isso, né? Nós não temos vestimentas específicas, nós somos pessoas civis, né? Que cumprem um trabalho voluntário dentro da casa espírita, né?
Nós não temos, na acepção do termo, uma profissão de fé, né? Todo trabalho espírita é um trabalho eminentemente voluntário, e caso quem nos escute é, estranhe isso, é de se preocupar, né? Porque toda casa espírita produz, né? Toda casa espírita oferece as suas atividades públicas e gratuitas, formadas por trabalhadores e equipes que se dedicam àquela instituição de forma voluntária. Então, nós não temos rituais também no momento da morte. Velamos, né, o corpo como uma prática que é, na verdade, muito mais cultural do que propriamente religiosa ou espírita, né? Os funerais, e buscamos oferecer todo tipo de acolhimento e de suporte àqueles que precisam, né? A esses enlutados. E também as preces estão presentes nesse momento, né? Eu costumeiramente, por exemplo, pela função que eu exerço, ao visitar alguns companheiros, especialmente trabalhadores da Federação Espírita Amazonense, que passaram, né, pela perda de um ente querido, naturalmente sou chamado para fazer uma palavra, para orar, né? Mas isso é de uma forma muito carinhosa, assim, muito do coração. Não existe uma sequência específica ou protocolar que a gente se utiliza nesse momento, né? Então é tudo dotado de muita simplicidade e eu diria também de muita espontaneidade, assim, né? Não há nenhuma formalidade em torno da morte na visão espírita. E entendendo então que não existem os rituais fúnebres, é, como que a pessoa que morreu, ela volta de algum modo para a comunidade, ela é citada, só para entender um pouco esse pós-morte com relação à pessoa que morreu, como que Entendi. é? Sim, ela é citada naturalmente. Eu acho que o espiritismo, por nos trazer essa forma de compreensão da morte, ele de alguma forma nos ajuda a esse enfrentamento, a lidar com esse tema. Eu creio que de uma forma mais, como é que eu diria? De uma forma mais natural mesmo, que as outras religiões. Não há um sobrenatural que envolva este tema, né? A compreensão é de que ao retornarmos para casa, este companheiro, esta companheira continua sendo quem é, agora sem um corpo físico. E ele está nas nossas lembranças, na nossa memória, de tudo que fez, de bom e de ruim, de quem representou, do que significava para nós. Então, costumeiramente, nós lembramos de um companheiro, de uma companheira. Ontem mesmo, na federação, nós estávamos numa atividade e eu lembrei de uma amiga muito querida do movimento espírita, que eu conheci ainda na adolescência, então nós tivemos assim um período longo de amizade juntos, e ela faleceu há mais ou menos 3 anos atrás. E eu brinquei, citei o nome dela e falei o que ela faria naquela situação que a gente estava, e brinquei citando finada e o nome, né? Porque normalmente, culturalmente, por exemplo, aqui no norte, assim, meus avós falavam muito, o finado fulano, né? A pessoa que havia morrido há muito tempo. Então eu fiz isso, eu fiz essa brincadeira ontem, né? Entre pessoas próximas sobre essa queridíssima amiga que era a Daniele, né? Então a Daniele ainda faz parte, não é, dos nossos pensamentos, e nós cremos que muitas vezes esses companheiros que fizeram parte das nossas instituições, tão logo eles se sintam em condições de contribuir de alguma forma, eles voltam a fazer parte da nossa equipe, agora do outro lado da vida, né? Então, essa é com essa naturalidade que a gente busca relembrar os nossos amigos, né, que continuam sendo nossos amigos, mas que estamos temporariamente apartados deles pelo processo da morte, né? Eles, talvez, né, já tenham angariado a oportunidade de retorno,
né, de voltar. E nós que ainda temos algo a cumprir, permanecemos na experiência corpórea. Tiago, e dentro dessa perspectiva, né, da morte, do luto, como que os religiosos, como que o espiritismo compreende o sofrimento das pessoas enlutadas? Sim. Bem, eu acho importante falar que a compreensão, o que o Espiritismo nos ensina, nos ajuda a compreender, né? Na verdade, a lidar, não é? Mas há uma diferença entre o lidar e o sentir. Então, é importante dizer que nós não condenamos ou não vemos de uma forma negativa ou inapropriada ou inadequada o sofrimento diante da perda de um ente querido, naturalmente, consequentemente, do luto, né? Porque nós sabemos que muitas vezes existem grandes distâncias entre o cérebro e o coração. Então, a nossa capacidade de sentir é que fala de fato quem nós somos, onde nós nos encontramos nesse processo que nós compreendemos como o de evolução moral, por exemplo, né? Porque é natural chorar diante de uma dor, de uma perda. O luto é a perda da convivência com aquele que nós amamos, não é? É uma ferida, não é? Abre-se um vão, a pessoa passa a não existir mais na sua vida. Então, isso fará a gente sofrer naturalmente. É esperado que a gente sofra de alguma forma, não é? Passando por uma situação como essa. Então, é natural sofrer, é natural chorar, é natural até algumas vezes ficar enfesado com raiva de Deus, né? Por não compreender os motivos pelos quais ele retira das nossas vidas alguém que nós amamos muito. O que não é natural, o que não é esperado, ou talvez sob as vistas, sob a visão espírita do que necessita de cuidados, é quando essa revolta, é quando essa dor se cronifica ao longo do tempo. E isso toma uma proporção nas nossas vidas de tal forma que nos torna disfuncionais. Nós passamos a viver única e exclusivamente em decorrência desse vazio, dessa dor e dessa perda. Então, é importante que se diga isso para que a gente entenda que exista essa naturalidade de lidar com o tema, porém, também é esperado que a gente sofra a nossa dor. Alguns companheiros, por exemplo, trabalhadores que passam por isso, né, muitas vezes são colocados para serem assistidos, né, para assistirem às palestras e para não trabalharem por um tempo nas atividades, né, nos trabalhos que exercem, até que se sinta mais em condições de retomar o cuidado com os outros, né, aqueles que buscam a casa espírita. Então, talvez seja um momento em que ele precisa ser ouvido, talvez seja um momento em que ele precisa, não é? Somente ficar na posição de assistido, respeitando o silêncio que ele precisa para aquele momento, né, de sofrimento. Então, a comunidade busca respeitar esse tempo, né? Busca respeitar esse tempo, tendo esse cuidado, tendo esse olhar para como isso vai progredir, né? Aonde isso vai dar, né? Mas eu não sei se respondi a tua pergunta. Você pode repetir? Talvez tenha faltado alguma coisinha. Não, eu perguntei como que vocês compreendem o sofrimento das pessoas enlutadas. Eu Ah, acho que você perfeito. respondeu sim, Então eu mas respondi. pode continuar falando. Não, eu acho que é exatamente isso, assim. Então, por mais que nós tenhamos nos apoderado de uma ferramenta que nos ajuda na compreensão, né? E isso, naturalmente, muitas vezes fica muito mais no nível da cognição, né?
Nós costumamos dizer que existe um tempo diferente de entrarmos no espiritismo, e é muito comum a reação das pessoas que chegam deslumbradas com o que o espiritismo disserra, né, mostra, e mas leva-se um tempo para o espiritismo entrar na gente, né? Ou seja, eu acho que isso vale para todas as religiões, não apenas para o espiritismo, ou para filosofias que nos estimulam a nós sermos melhores. Então é como uma pedra que a gente joga no rio, mas que o seu interior ele ainda está seco, né? Ela está exteriormente, né, úmida, molhada, porque teve contato com aquela água, com aquela água do conhecimento, com aquela água da sabedoria, mas por dentro ainda os seus processos, né, estão em pleno funcionamento, né, a todo vapor. Então, eu acho também legal dizer que de forma nenhuma nós pretendemos ter a pretensão de sabermos, de determos a verdade, né? Nós compreendemos que o que o Espiritismo nos traz é uma compreensão que entende-se de formas diferentes, né? Cada um vai aprendendo a quantidade que consegue, né? Assimilar, né? De tudo que é dito. Perfeito. Você já respondeu assim um pouco, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Como que a comunidade religiosa acolhe as pessoas enlutadas? Especialmente o espiritismo, é muito comum vermos pessoas que depois da partida de um ente querido procuram o espiritismo no intuito de receber alguma comunicação, né, uma carta, ou uma psicografia, ou uma psicofonia, enfim. E Uhum, às vezes pessoas que nunca nem frequentaram a casa espírita, né, aí ficam sabendo de alguma pessoa que faz esse tipo de trabalho e vai procurar. Então, como que vocês lidam com isso? Como que vocês acolhem essas pessoas? uhum. Bem, isso é muito comum, né? Isso é praticamente uma rotina. E nós, inclusive, tentamos, durante a pandemia, estruturar todo um serviço virtual, né, à distância, para que nós pudéssemos continuar atuando dessa forma. As casas espíritas, as instituições espíritas, de uma forma geral, buscam muito, recebem muito pessoas que buscam informações sobre os entes que morreram. Mas, de uma forma geral, isso é algo esse é um tema delicado, né? Isso é algo que precisa de uma certa dose de prudência e de observação. Nós acolhemos normalmente as pessoas que buscam a casa espírita querendo notícias, não é? E nós buscamos trazer exatamente o que é a compreensão que nós temos. A partir do momento em que você atravessa esse portão, não é? Você chega do outro lado da vida, nós não sabemos exatamente as condições nas quais você chega do outro lado, né? Nós não sabemos o que está acontecendo e qual é a disponibilidade, não é, para uma comunicação. Sim, de uma forma muito literal e simplista até, nós costumamos dizer que o telefone toca de lá para cá, não é? Querendo dizer que nós estamos lidando com um princípio inteligente, que é o espírito. Não é um princípio manipulável. Então, nós aqui deste lado, nós não podemos dizer quando nós vamos receber, não é? Nós não podemos dizer se nós vamos receber, porque não depende da gente, não depende da minha vontade receber a informação de alguém que já partiu.
né? Essas informações, quando trazidas em reuniões apropriadas, normalmente privadas, não é? Os trabalhadores que participam de reuniões mediúnicas ou do espiritismo prático, como também nós chamamos, fazem cursos, estudam, né? Montam-se equipes que têm afinidades, que trabalham as relações. E então são nessas atividades que essas comunicações mediúnicas surgem, que esses avisos surgem, né? Nós não podemos assim, acreditar nessas promessas de cartas, não é? E essas atividades, cada vez mais, elas têm sido menos estimuladas e menos vistas. Nós não costumamos mais ver essa atividade de correio, não é? De comunicação, que foi muito difundida no período em que Francisco Cândido Xavier viveu, não é? No Brasil. Por muitas décadas ele trabalhou, não é? Recebendo mensagens de entes queridos. Isso, assim, ganhou muita projeção na mídia, né? Teve uma proporção muito grande, as pessoas buscavam ele em Pedro Leopoldo, em Uberaba, no interior de Minas, mas existem especificidades da própria mediunidade que requerem, não é? Que propiciam as condições necessárias para que nós recebamos comunicações ou mensagens que possam ser compreendidas como fidedignas. Então, para que a gente não se perca, por exemplo, nisso, né, nós buscamos explicar um pouco dessa dinâmica para quem chega, oferecendo consolo. O consolo está na doutrina espírita, o consolo está na religião que você busca, o consolo também está no bem que você faz, não exatamente numa mensagem que você recebe. Então, quando você compreende, quando você aceita, né, que o amor maior, que é o amor divino, permitiu que isso acontecesse, não é? Você passa a não. Licença, Tiago. Tá ouvindo, Raquel, a voz dele? Não também? Deu uma falhada? Deu uma falhada. Pronto, voltou agora, perdão. Pronto. Então, eu estava falando de que como quando nós nos revoltamos, né, nessa falta de compreensão, nessa dificuldade de compreender os motivos pelos quais aquela pessoa partiu, o consolo que o Espiritismo traz é entender que, por ser amor, Falhou de novo. Falhou de novo. Acho que deve ser falha de conexão, não é? pode ser sim. Oscilação da conexão. Sim, exatamente. Sim, sim, sim. Desculpa. Tento de novo, todos me ouvindo? Sim. Ótimo. Então, para concluir, o fato de nós nos revoltarmos, nós falávamos que é uma falta de compreensão dos desígnios de Deus, né? Então, quando nós compreendemos Deus na condição de amor, não é? Na condição de Pai de todos nós, nós vamos chegar à compreensão de que nós não sofremos injustiça e de que as coisas que acontecem, apesar de nós não compreendermos, elas acontecem nessa mesma dinâmica de amor da qual todos nós estamos imersos, né? E isso produz consolo. Compreender isso, sentir isso, entender que nós não perdemos alguém, mas esse alguém se antecipou nessa partida, de que nós os reencontraremos, de que os afetos não são interrompidos, não são desfeitos com o processo da morte. É isso que nos traz o consolo, é isso que nos faz
que as lágrimas sequem, não é? E então a gente passa a compreender melhor esses processos que são próprios da vida. Então não é uma mensagem, não é uma comunicação mediúnica propriamente que vai nos consolar, não é? Mas é muito mais do que isso. E aí o Espiritismo, então, propicia, né, uma oportunidade de você aproveitar esse momento para crescer, né? Você transformar o luto em uma superação para que você saia melhor dessa experiência. E a dor, não é, vai dar lugar a uma cicatriz, não é? Então a cicatriz é a representação daquela ferida que foi tratada, que foi resolvida. O corpo resolveu aquela ferida, aquela dor. Mas a cicatriz permanece como uma própria memória do que se viveu, né? As saudades a gente não vai deixar de sentir, lembranças nós não vamos deixar de ter, mas ali está a marca da dor da partida daquele ente que se foi, né? Sim. Importante as suas colocações, Thiago. Entendo que elas também encontram muitos. Acho que vou usar a palavra achismos, muitos achismos que a gente ouve no senso comum, né? E entendo que a sua fala vai muito na direção de definir, de dar contorno para esses entendimentos que muitas vezes são propagados erroneamente, né? Por pessoas que não conhecem, né, a doutrina. Uhum. Então, entendo como muito valioso, né? E, bem, das perguntas que nós selecionamos para trocar foram essas, mas você teria mais algum ponto, pensando nessa temática de morte, luto, na doutrina espírita, que você acha que seria importante também destacar para o nosso público, que também é leigo, né? Muito dele também é leigo, não necessariamente religioso, e que você acha que seria interessante trazer para cá? Eu penso que, como um representante de uma religião, nós precisamos relembrar a todos que nós vivemos momentos, dias difíceis na Terra, dias confusos, em que nós muitas vezes nos deparamos com situações que nos farão avaliar ou analisar os nossos valores, a analisar se realmente estamos seguindo caminhos adequados. E a espiritualidade, o cultivo da espiritualidade, que, como você bem disse no início, faz parte da experiência humana, está no nosso organismo, ele precisa ser atendido, ele precisa ser cultivado. Essa dimensão espiritual, ela é um fator protetor para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Especialmente quando nós estamos, não necessariamente para uma religião, mas para essa espiritualidade, cultivando, exercendo essa espiritualidade, na compreensão de que ela vai me ajudar a vencer as minhas dificuldades. Quando nós nos colocamos diante desse sentimento ou da própria religião como que é Deus, é o outro, é a religião que precisa resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, essa relação é o sinal de que nós não compreendemos o sentido da espiritualidade. Nós não compreendemos o sentido da espiritualidade nas nossas vidas. Então, a espiritualidade é como se fosse, na minha opinião, uma joia de rara beleza em que a gente adorna a vida, porque a vida passa a ter um sentido diferente quando nós entendemos, transcendemos esse mundo que muitas vezes nós não teremos respostas para as dificuldades, para as lutas, para os tropeços, para as dores, para as perdas. Tem um momento na vida de todos, eu acredito, que nós vemos sem enxergar bem o que exatamente aquilo significa e dá uma sensação
de vazio, dá uma sensação de falta de sentido. E o pior de tudo, com toda certeza, é viver este mundo de desafios e de belezas sem sentido, sem saber o porquê caminhar, sem saber o porquê nós precisamos estar de pé nos enfrentamentos e assim, na superação dos desafios que nos cabem superar. Então, eu gostaria de dizer isso, que nós possamos buscar essa espiritualidade, que nós possamos buscar sentido para viver melhor, para viver com mais significado, plantando e florescendo, especialmente florescendo, na verdade, onde a vida nos plantou. Eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Muito Nossa, obrigada, muito lindo o que você Tiago. falou. E existe uma frase, né, no Espiritismo que a gente vê até em para-brisa dos carros, né, que é fora da caridade não há salvação, né? Exatamente, Usa muito exatamente. é, é, a caridade como uma forma de espiritualidade mesmo, né? De sentido Perfeito. da vida, né? Sim, sim. Quando nós entendemos assim o sentido do espiritismo, nós entendemos que fora da caridade não há salvação. Esse lema muito espírita, né? Ele foi trazido, né? Ele foi descrito para que nós refletíssemos sobre um outro que existia, que era fora da igreja não há salvação. Então, o Espiritismo entende que você não precisa, para ser salvo, de uma religião, né? Mas você precisa ser bom, você precisa movimentar o amor e as suas possibilidades, as suas habilidades e talentos em prol do outro. É dessa forma que a gente consegue construir a nossa felicidade. Então, é muito verdade isso, né? Fora da caridade, fora do bem não há salvação, né? Do amor em ação. Bem, acho que podemos caminhar para o encerramento. Quero agradecer ao Tiago pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em responder às nossas dúvidas, né? Agradeço a quem está acompanhando a gente, né? Uma gravação que vai ficar disponível na página do YouTube. E agradeço em nome do Comitê de Espiritualidade da ABN Luto. Convido a quem está nos assistindo a acompanhar, né, essa série de entrevistas que nós estamos realizando com líderes religiosos, continuar acompanhando o trabalho do Comitê de Espiritualidade e falando especificamente do YouTube, curtir, comentar, compartilhar, seguir a nossa página da ABN Luto no Instagram, nas redes sociais, @ABN Luto, e que a gente possa continuar tendo essas boas conversas e entendendo um pouco mais da espiritualidade, da função dela nas nossas vidas e especialmente no nosso trabalho nesse lidar com o luto, com a experiência de perdas e luto. Obrigada e ficamos por aqui. Um abraço. Muito Obrigada, obrigado, Tiago. Cláudia. Muito obrigado, Raquel. E obrigado a todos.